Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite aos nossos queridos do Face. Que Deus abençoe a vida de todos. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 6. Então será o nosso capítulo para encerrarmos este estudo da carta de Gálatas. Aí nós vamos variar um pouco na próxima semana. Nós vamos estudar o Evangelho de João. Não como nós estudamos as cartas de Paulo, quase que versículo por versículo. Mas nós vamos naqueles pontos principais do Evangelho de João. Porque nós estamos desde o ano passado estudando Paulo. Então vamos dar uma variada um pouco, né? E depois a gente pode voltar para Paulo novamente. Mas vamos lá. Gálatas, capítulo 6, que é o último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. E na última aula eu falei sobre aquela questão da importância dos frutos do Espírito, que está no capítulo 5. Nós vimos isso no capítulo 5, quando Paulo fala dos frutos do Espírito. Por que Paulo ele usa essa expressão fruto? Só para nós recordarmos, no capítulo 5 Paulo fala de duas realidades: a realidade existencial humana, e ele fala da realidade espiritual. A realidade humana ele chama de carne, e ele fala sobre as obras da carne, aquilo que a natureza humana produz em si mesma, aquilo que a natureza humana produz no homem. Aí ele começa a adjetivar algumas coisas. Ele diz: as obras da carne são conhecidas: prostituição, ira e um monte de coisa que Paulo começa a enumerar. Aí Paulo então mostra um antídoto para as obras da carne, e ele diz: ao invés de ser a lei não consegue domesticar, ela não consegue controlar. O máximo que ela faz é dar um pequeno sonífero com um efeito de pouca duração sobre a natureza humana. E Paulo então ele usa a expressão frutos do Espírito. E ele diz: os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele enumera algumas qualidades do fruto do Espírito na vida do ser humano. Por que Paulo ele usa a expressão fruto? Por uma razão bem simples. Os judeus, eles tinham toda uma história, e a história judaica era acompanhada de vários simbolismos. E um deles eram os frutos. Os frutos sempre faziam parte das histórias contadas nas famílias judaicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Sempre aparecia nos Salmos, sempre aparecia em Provérbios, sempre aparecia nos livros poéticos, sempre aparecia a figura do fruto. Nas histórias, nos contos, nas músicas, o fruto estava sempre presente. Era uma coisa importante para o judeu, tanto no aspecto didático, quanto no aspecto existencial, na prática daquilo que eles aprendiam. Por exemplo, o pecado entrou no mundo por meio do quê? Por meio de um fruto. Não é isso? Foi por meio de um fruto que entrou o pecado no mundo. Então, para você ver a importância que tinha a didática do fruto na cultura judaica. Aí Paulo então pega emprestado, porque o judeu entendia essas expressões, porque o fruto, o pecado entrou, a ruína, vamos usar essa expressão, a ruína, a decadência humana entrou por meio de um fruto. Aí Paulo então está mostrando que a restauração, a recuperação da natureza humana, o nivelamento, o alinhamento da natureza humana está precisamente através de um fruto. Se pelo fruto entrou o pecado, é pelo fruto que entra a restauração. Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito são. Porque para o judeu isso era importante. Nós precisamos de interpretar isso. Eles não, eles tinham um total esclarecimento sobre isso. Só que também Salomão usou expressões de fruto para mostrar o comportamento humano. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, Salomão diz assim: eles comerão o fruto do seu procedimento. Eles comerão o fruto do seu procedimento, ou seja, da forma como eles se comportarem,
vai gerar frutos, eles vão comer. Que depois ele escreve dizendo: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mais uma vez a figura do fruto. E Jesus disse: pelos frutos conhecereis, não é isso? Então nós vemos essa figura do fruto sendo usada desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, João escreve a cidade santa, João escreve o trono de Deus. Ele diz assim: e estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. O seu fruto é para os povos, para os 12 povos, as 12 tribos, e ela dará fruto todo mês. Qual é a árvore que dá fruto todo mês? Nenhuma. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no jardim, que está lá no céu, ela vai dar o fruto todo mês. Aí ele diz: e as suas folhas serão para a cura dos povos. Está lá no Apocalipse capítulo 22. Então a figura do fruto ela era muito importante para o judeu. Então nós precisamos entender isso para que a gente saiba por que Paulo usou essa figura de linguagem. Então quando Paulo escreve Gálatas, Paulo está dizendo: olha, a lei não consegue domesticar a natureza humana. A natureza humana ela precisa voltar ao seu estado de origem. Ela precisa voltar não no tempo e espaço, mas ela precisa fazer um retrocesso, saber que pelo fruto entrou o pecado. E é pelo fruto, agora os frutos do Espírito, é que entram um novo comportamento, é que entra um novo comportamento. Então, nós precisávamos estudar mais sobre os frutos, meditar mais, praticar mais e internalizar isso e dizer: olha, eu preciso desses frutos. Hoje nós vivemos uma época que se fala muito sobre saúde alimentar, não é isso? Hoje se fala sobre educação alimentar. Antigamente falava-se dieta, hoje não se usa essa expressão mais, hoje se usa educação alimentar. E não tem jeito de você fazer uma boa educação alimentar se você não usar frutos, as frutas. Aquelas que vão trabalhar no seu organismo, trazendo sincronicidade, sincronia no organismo humano, fazendo com que as coisas funcionem de modo normal. Da mesma forma, no mundo espiritual isso acontece, isso é necessário, e Paulo está dizendo: ora, as obras da carne elas vão produzir um reducionismo no ser humano. A natureza humana vai produzir um reducionismo, uma minimização do ser humano. Os frutos do Espírito são aí a maximização do ser humano. Os frutos do Espírito produz um ser humano, na origem do qual foi criado, lá no livro do Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então basicamente é isso que nós vimos na última aula, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E agora no capítulo 6, Paulo fala sobre 3 pontos que são importantes no capítulo 6, para que a gente termine essa carta prestando atenção, observando um pouco mais sobre 3 pontos que Paulo fala na carta, no capítulo 6 da carta aos Gálatas. No capítulo 6 Paulo toca em questões muito importantes. No capítulo 6 ele toca naquela questão relacional, ele toca na questão da cruz e ele toca na questão da palavra de Deus. Então ele fecha todo o seu argumento, trazendo o homem, os seus leitores, para o relacionamento com o seu próximo, para a cruz e para as Escrituras. Então o capítulo 6, ele começa o assunto do capítulo 6 tendo como base aquela questão da relação. E ele mais uma vez ele nivela a lei com a graça. E ele mostra no capítulo 6 que a lei ela se alimenta de punição. Ela se alimenta de disciplina. Aquela disciplina não corretiva no sentido de levantar o ser humano, de fazê-lo melhor, mas a disciplina no sentido de punição. Aí Paulo diz: a lei ela precisa de pecados, porque ela se alimenta de pecados, de pecadores. Ela não consegue se saciar, porque ela precisa, porque ela não oferece graça, ela oferece punição. Ela trabalha com um elemento chamado culpa, que é um elemento, que é um sentimento autodestrutivo, que é a culpa. E a lei ela precisa de pessoas com consciência culposa,
com consciência culpada, pessoas que se sentem as piores pessoas da face da terra. A lei se alimenta disso. Então, quando você lê o capítulo 6, tenha em mente que Paulo está dizendo: olha, a lei, ela não trata do ser humano, a lei, ela pune. A lei não está interessada em restaurar o ser humano, a lei não está interessada em reerguer o ser humano, a lei não está interessada em projetar o ser humano até a presença de Deus. A lei está interessada em punir o ser humano em nome de Deus. É diferente. Então vamos lá. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ver que agora Paulo está tentando humanizar os seus leitores. No capítulo 6, Paulo está tentando sensibilizar os seus leitores, fazer com que os seus leitores olhem para o ser humano não com o óculos, como dizia Martinho Lutero. Nós precisamos colocar os óculos do Evangelho, mas não sob a ótica da lei, mas sob a ótica da graça. E Paulo então ele escreve no capítulo 6, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está falando daquelas pessoas que caem. Se alguém for surpreendido, esse se não é de uma possibilidade. Anote no canto da sua Bíblia. Esse se você pode substituir por uma vez que. Então vamos ler com essa ideia para vocês entenderem. Irmãos, uma vez que alguém for surpreendido em alguma falta, entendeu? Vós que sois espirituais, ele dá uma ironizada aqui. Ele dá uma ironizada. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Observe que Paulo diz: se alguém for, uma vez que alguém é surpreendido, irmãos, o que Paulo está querendo dizer? A natureza humana ela é ambivalente. Uma hora ela está espiritual, outra hora ela está ateu. Uma hora ela está convertida, outra hora ela está mundana. Assim é a natureza humana. Uma hora queremos ler as Escrituras, outra hora nem acreditamos nisso que está aqui contido. Outra hora nós queremos ir ao templo, outra hora não queremos nem ver a cara dos irmãos. Isso é da natureza humana. E tem pessoas que, por mais que se esforcem, elas têm uma certa dificuldade de andarem sempre nos trilhos, na linha. Por isso que Paulo escreve, não sei, eu não me lembro se é Romanos ou se é Coríntios, e Paulo diz assim: acolhei aqueles que são fracos na fé. O que Paulo está querendo dizer com isso? Tem pessoas que vão sempre cair, elas não conseguem ter o controle das suas ações. Tem pessoas que são assim. Só que a palavra fraco, no grego, não é fraco, acolhei os que são fracos na fé. Foi traduzido por fraco. A palavra grega lá é débil, acolhei aqueles que são débeis na fé, que têm um atraso, que têm um tipo de retardo na fé. Eles não conseguem. E Paulo usa um verbo: acolhei-o. Acolhei, traga para perto, traga para próximo. Tem irmãos que precisam de outros, eles precisam de apoio, eles precisam de serem até vigiados em algumas circunstâncias e momentos, porque eles sozinhos eles não conseguem. Eles não conseguem. E Paulo, no capítulo 6, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, nós demonstramos espiritualidade, não é com gritaria, com reteté, com decantas, não é com essas coisas. Nós demonstramos espiritualidade acolhendo aqueles que são faltosos, não em termos de presença, mas que não conseguem chegar. Isto é característica dos frutos do Espírito. Ora, se o fruto do Espírito é amor, o amor gera espiritualidade. A espiritualidade gera amor. E o amor vai fazer com que eu acolho aqueles que são faltosos, aqueles que caem sempre no mesmo pecado. A lei faz o quê? A lei pune. A lei disciplina, afasta da ceia, expõe-na na frente, menciona o nome, menciona o pecado. Isso é coisa da lei. O Evangelho me ensina: acolher não significa concordar. Não é ferro e fogo, gente.
Acolher não é concordar. Acolher não é se calar, não é nada disso. Acolher é tratar. Acolher é tratar, porque cada um é cobiçado de acordo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É o que diz Tiago. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Naquilo que nós caímos, naquilo que o ser humano cai, é aquilo que é latente em seu coração, é aquilo que é a sua vontade impulsiva, a sua pulsão. Então Paulo está dizendo, vocês vão tratar isso punindo, com palmatória, afastando da ceia, disciplinando, expondo. De jeito nenhum. Vocês vão tratar, vocês vão andar com essas pessoas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, chorar é com os que choram e se alegrar é com os que se alegram. É assim. É essa mutualidade. Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Traga a pessoa para o centro. Traga a pessoa para o eixo. As pessoas saem de nossas igrejas, nós nem ligamos para saber se estão bem, o que aconteceu. E se saem e falam assim, porque não era um dos nossos. É duro um negócio desse. Porque não era um dos nossos. Nós segregamos demais com pessoas. Porque não era convertido. Isso não é aferição nossa. Nós não temos o direito de fazer essas aferições, dizer não era convertido. Quem disse? Quem disse? Eu não me lembro quem foi que usou uma frase muito interessante. Eu lembro da frase, mais ou menos, mas eu não me lembro quem. Que disse mais ou menos assim: há muitos que Deus tem que não são da igreja. E há muitos que Deus não tem e que são da igreja. É lógico que isso não é uma regra geral, é só uma expressão. Então, nós não podemos dizer ela não está entre nós porque não era dos nossos. Isso é muito complicado fazer uma afirmação desse tipo, desta natureza. E Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, corrige. Corrigir não é apontar o dedo, não é colocar o dedo na cara. Corrigir é você colocá-lo de novo no centro, no trilho. Corrige. Corrige. Estava indo por um caminho, aponte a direção. Olha, não faça isso. Se você fizer essa escolha, você vai tomar decisões erradas, você vai colher coisas problemáticas. Então isso é correção. E o ser humano ele precisa desse tipo de coisa, com brandura. E Paulo então está dizendo, vós que sois espirituais, corrigir. E ele diz, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Vocês também serão tentados. Então guarda-te. Não é a lei que vai fazer você não ter desejo. Gente, houve um homem de Deus chamado Francisco de Assis. Foi um homem de Deus. Foi um homem de Deus. Não vem com essa conversa de que ele foi um homem de Deus. Leia a história de Francisco de Assis. Mas por ser um homem da sua época, com a mentalidade do seu tempo, tinha alguns pensamentos, algumas observações, vou usar essa expressão, um pouco talvez, era fruto da época do momento, mas hoje seria diferente. Houve um dado momento em que ele estava com aqueles desejos carnais normais de todo ser humano, e ele achou que iria resolver isso de uma forma um tanto quanto anacrônica. Ele pulou literalmente uma roseira. Tinha uma plantação de roseira, ele pula lá, ele rola ali, ele se fura, ele se corta todo. Mas aí não tem nada que segure mesmo. Depois que você pule numa plantação de roseira. Mas era fruto da mentalidade da Idade Média, daquela época. Lutero bateu. Lutero um dia pegou um chicote e bateu tanto que sujou totalmente a sua roupa, urinou completamente, desmaiou de dor. Era a forma que eles corrigiam essas coisas. E Paulo está dizendo que aqueles que são tentados, guarda para que não aconteça isso. Porque com a mesma medida que a gente mede as pessoas, nós seremos medidos. Então nós temos que tomar um cuidado com isso. E Paulo ele usa uma expressão no versículo 2, que é uma expressão muito importante para qualquer época, para qualquer tempo. Ele diz no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Que carga? Que carga? Se no versículo 1 ele diz assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, levai as cargas uns dos outros.
Ouça. Seja um elemento terapêutico na vida de alguém. Freud, ele acertou, Freud foi assertivo em muitas coisas que Freud dizia. Freud dizia que a cura da alma está na fala. É por isso que Deus nos deu a liberdade, que é um chamado de meio de graça na teologia. A gente chama na teologia a oração como um meio de graça. Oração não é para ficar elogiando Deus, ficar, Augusto Imaculado de Deus, soberano. O que você diz para Deus que Ele não saiba sobre Ele? Você acha que Deus precisa das nossas orações? A mitologia grega que diz que os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, à medida em que os homens deixavam de falar com eles, eles iam perdendo potência. Eles iam perdendo potência. Há nos registros históricos que uma vez Zeus conversa com Teseu, se eu não me engano, e Zeus estava fraco, e Zeus dizia assim: eu estou fraco porque vocês pararam de orar a mim. Você acha que com Deus é assim? Por que João diz assim: se confessarmos os nossos pecados? É uma oportunidade terapêutica. Confessar pecado não é falar aquilo que eu fiz de certo e errado. Não é isso. Confessar pecado é dizer: Deus, eu preciso do Senhor em muitas áreas, inclusive nesta. Eu estou aqui para buscar uma ajuda. A gente vai num psiquiatra, a gente vai num psicoterapeuta, a gente vai num psicólogo, a gente desnuda quem já foi, abre a vida para essas pessoas. Por que não podemos fazer isso em oração? E Paulo está dizendo: levai a carga uns dos outros, ajude a levar a carga, ouça, ofereça a mão, ofereça o ombro, ofereça conselhos, ofereça ajuda, ofereça o seu ouvido. Você pode não saber o que falar, mas pelo menos escutar você sabe. Talvez você não sabe aconselhar, mas ouvir você sabe. O problema é que a gente escuta e fala assim: olha, eu vou pedir oração pelo irmão, mas não é para contar para ninguém, não, esparrama para todo mundo. E Paulo está dizendo: levai a carga uns dos outros. Isso a lei não faz. A lei pune. E ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, quantas e quantas vezes Jesus não deu exemplo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus faz uma pergunta, teologicamente é uma pergunta, é um pleonasmo teológico. O que queres que eu te faça? A primeira pergunta de Deus para o homem na Bíblia foi quando Deus perguntou para Adão. Foi a primeira pergunta que nós vemos na Bíblia, registrada nas Escrituras. Adão, onde você está? Deus não sabia? Sim, ele sabia. Mas é uma pergunta de efeito espiritual, existencial, moral. Adão, onde você está? Por que eu tive medo e me escondi? O que aconteceu, Adão, que você se escondeu? Está vendo ali? Aquilo é oração. É Deus orando ao homem, não pedindo bênçãos para o homem, mas Deus ensinando o homem a falar com ele. Adão, onde você está? O que você fez? Tive medo e me escondi. Aí Adão aprendeu a falar. Pode ver que é o primeiro diálogo de Adão com Deus. Tive medo e me escondi. Lembra daquele momento em que Jesus fala assim: se tiveres fé, e alguém diz: sim, eu tenho, eu creio. Se creres, e alguém disse: sim, eu creio. É a primeira resposta do religioso. Aí a mesma pessoa disse: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. É isso. Isso é oração, é ter coragem de dizer: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. E Jesus viu o cego e disse: que queres que eu te faça? Mas Jesus não sabia que era cego? Era um cego de beira de estrada. Jesus sabia, mas essa é uma pergunta de efeito moral, existencial, espiritual. Fale para mim. Que queres que eu te faça? Se possível, que eu torne a ver. Eu quero.
Você acha que Jesus não sabia da mulher samaritana? Onde é que está o seu marido? Chama teu marido e vem cá. Aí ela disse, não tenho marido. Aí ela abriu. Aí Jesus disse, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 tiveste até agora. Aí Jesus revelou para ela a sua vida. Depois que ela disse, eu não tenho marido. Que ela abriu o seu coração. Isso é oração. Ela estava preocupada onde deveria adorar a Deus. Ela estava preocupada onde deveria cultuar a Deus. Onde é que é o lugar? Jesus disse, não é nem no A nem no B. Vocês querem um lugar. Deus quer pessoas. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ajude-me na minha falta de fé. E Paulo está dizendo, levai a carga uns dos outros. Levem a carga uns dos outros. E ele diz, levai a carga uns dos outros. E ele diz, no versículo 2, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vocês vão aprender com Cristo, que é o mais importante. Aí ele diz no versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engane. A si mesmo se engana. A religião traz o auto-engano. A religião faz a gente olhar para as pessoas e dizer, você é um pecador. Você merece ser disciplinado. Isso é lei. A lei que faz isso. A lei dessensibiliza o ser humano. A lei é impressionante. A religião, ela tem uma capacidade de dessensibilizar o ser humano. A religião tem a capacidade de tirar o coração do ser humano. A lei gosta de punir, a religião gosta de punir. Isso é coisa de religião, que perdeu o seu sentido real, epistemológico, que é ligar o homem a Deus. Ela vai lá e desliga. Ela vai lá e desconecta. Ela vai lá e puxa o cabo, ela corta. Ela diz, você tem que se autopenitenciar para Deus te olhar. A graça diz, vem como está. Vem como você está. Isso é a graça. Aí Paulo diz, levem a carga uns dos outros e não julguem ninguém. E aí no capítulo 6, Paulo agora ele muda o seu discurso. E agora ele mostra o poder da cruz. Ele diz no capítulo 6, aí ele faz uma ironia, mais uma crítica ao mesmo tempo, de novo a lei. Ele diz no capítulo 6, versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Vamos tirar a palavra, vou tentar trazer para os nossos dias. Vamos tirar a palavra só em termos didáticos, para a gente poder entender, pelo menos tentar entender o que Paulo estava querendo dizer. Tire a palavra circuncisão e coloque batismo, que é por imersão, por aspersão, ou seja lá qualquer que seja, pois nem aqueles que se deixam batizar. Tire a palavra batismo e coloque dízimo, pois nem aqueles que dão dízimo guardam a lei. Tire a palavra dízimo e coloque reunião de oração. Tire a palavra reunião de oração e coloque adoração e louvor. Tire a palavra adoração e louvor e coloque jejum, promessa e por aí vai. E é isso que Paulo está querendo dizer. Leitura da Bíblia, vou ler a Bíblia o ano inteiro. Aí Paulo diz, pois nem mesmo aqueles que leem a Bíblia o ano inteiro guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Para gloriarem na vossa carne. Agora ele se circuncidou. Agora ele é um dos nossos. Agora ele batizou. Gente, eu não quero provocar nenhuma hostilidade gratuita, não, mas só apenas no campo da imaginação, da suposição. A ceia é para quem? Para pecadores. A ceia é para pecadores. E nós fazemos o que como denominação? A pessoa vem para a nossa igreja e só pode participar da ceia se batizar, se passar pela classe de catecúmenos, se for lá na frente receber a imposição das mãos, o diplominha da igreja e começar a ofertar. Aí é membro da igreja. Aí isso é membro do corpo de Cristo. Isso não é membro do corpo de Cristo, isso é membro da denominação. Do corpo de Cristo não.
É aquilo que Lutero disse, a igreja visível, mas também existe a igreja invisível. E Paulo então está dizendo que nem a circuncisão, aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. Aí Paulo ele continua dizendo no versículo 14: mas longe de mim esteja. Esse aqui é uma das falas mais bonitas de todos os 6 capítulos de Gálatas. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que se gloriam por ser da igreja A. Eu sou da igreja A. Do fulano de tal. Eu escuto isso. Bom. Parabéns. Muito bom, muito bonito. E Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me senão na cruz de Cristo. Ele diz: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A solução para a alma humana está na cruz. Está na cruz. É na cruz de Cristo. Existe um livro muito bom que você perde em não ler. Se você quer perder, não leia. Mas existe um livro muito bom chamado A Cruz de Cristo. Foi o melhor livro que eu já li sobre a cruz, de John Stott. É um livro bom, vale a pena você ler. A Cruz de Cristo, de John Stott. Esse livro é excelente. Leia esse livro. Ele vai abrir a sua mente, tenho certeza. Aí Paulo está dizendo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí ele toca de novo na lei, ele diz no versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a circuncisão, nem ser presbiteriano é coisa alguma, nem assembleiano, nem batista, nem metodista, nem católico, nem espírita, nem ateu. Nada dessas coisas não são nada. Não são. Mas o ser nova criatura. Gente, um não convertido na religião faz um estrago danado. Mas um convertido na presbiteriana, na batista, na assembleia, na metodista, no evangelho pleno, enfim, nessas igrejas co-irmãs, faz uma diferença muito grande. Não por ser da igreja A, B ou C, mas por ser convertido. E Paulo está dizendo: nem uma coisa nem outra, nem dar dízimo ou não dar dízimo é coisa nenhuma, nem ser batizado ou não, mas o ser nova criatura. É isso que importa. É ser nova criatura. Então Paulo mostra a eficiência e a suficiência da cruz. Ele mostra a eficiência e a suficiência da cruz. Aí ele tira a lei. Ele descarta a lei. Nos 6 capítulos, Paulo tira a lei e diz: a lei não presta, a lei não vale, a lei não pode, ela não é capaz, ela não é suficiente, ela não é eficiente. Aí Paulo tira a lei e ele coloca outra coisa no lugar. Ele tira a lei e ele diz: eu vou tirar uma coluna velha, antiga, rachada, que já está com a sua validade já vencida há muitos anos. Eu vou tirar essa coluna e vou colocar outra coisa no lugar. E o que Paulo coloca? Ele diz no capítulo 6, no versículo de número 16: e a todos quantos andarem de conformidade. Por que ele usou essa expressão? Proposital. Aqueles que tomem a forma, aqueles que tomam a forma, o molde, aqueles que se modelam, que se nivelam, que se simbiotizam, que se misturam, todos aqueles que andam de conformidade, andarem um modo de vida, que tem a sua vida cadenciada de conformidade com esta regra. Anote aí no canto da sua Bíblia. Os irmãos que estão nos assistindo online, anote no canto da sua Bíblia, por favor, para você nunca mais esquecer isso. A palavra regra no grego é canon. Daí nasceu a palavra canon
sagrado. Ele está dizendo: todos quantos andarem de acordo com o cânon, com o evangelho, paz e misericórdia virão sobre ele e o Israel de Deus. Aí vem a busca do ser humano: paz e misericórdia. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. O ser humano precisa de quê? Hoje na nossa cultura nós falamos que precisamos de férias. Não é verdade? Eu preciso de férias. Esses dias, essa semana eu me peguei pensando assim, lá em Maceió, na praia, ouvindo as ondas quebrarem. E eu pensei assim: poxa, saudade de mim lá. Não é do lugar, é de mim lá. Saudade de mim lá, de eu lá. Queria estar lá. Nós queremos férias, mas a alma humana, ela precisa de paz. Ela precisa de paz. É aquele que diz o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 4, que diz: em paz me deito. Gente, há quanto tempo que a gente não deita em paz mais? Há quanto tempo que nós não deitamos em paz mais? Que você levanta e fala assim: nossa, que noite bem dormida. Coisa do passado. Hoje eu estava vendo a matéria, eu acho que, não sei se eu comentei aqui, uns dias atrás eu vi uma matéria falando sobre a automedicação, principalmente daqueles os antidepressivos, aqueles remédios para dormirem. Tem gente que precisa de 30, 40 gotas de clonazepam para dormir e amanhece meio zumbificado assim. Você toma 30, 40 gotas daquilo, você amanhecer, você acha que vai amanhecer com disposição? De jeito nenhum, vai amanhecer bombardeado. Quem que não está precisando de paz? Aí Paulo diz uma coisa que nós não pensamos, porque nós fizemos isso aqui objeto de liturgia. Isso aqui para nós é objeto de liturgia. Boa noite, irmão. Vamos colocar de pé, vamos abrir a Bíblia. Isso aqui é objeto de liturgia. Quem disse que na liturgia tem que se abrir as Escrituras? Gente, nós demos uma overdose disso aqui no povo. Por isso que o povo não lê isso aqui, não. Aqui tem. Tudo que a gente vai fazer tem que ter Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que fazer abertura. Vai não sei aonde, vamos lá. Gente, isso aqui não é um livro de abertura e fechamento, isso aqui é a palavra de Deus. E Paulo diz: todos aqueles que andarem de conformidade, que se conformarem. É a mesma expressão que Paulo diz em Romanos: não vos conformeis, não tomem o molde. O homem é fruto do meio. Eu concordo com essa expressão. Não concordo com quem a disse, mas eu concordo com essa expressão. O homem é fruto do meio. Nós somos fruto do meio que vivemos. E se nós vivemos no meio de um povo que não lê Bíblia, nós não vamos ler. Se nós ficamos no meio de um povo que não ensina as Escrituras, que não se modelam conforme esta regra, paz não vão ter. A gente não aprendeu ainda a encontrar paz nisso aqui. A gente quer resposta científica, a gente quer resposta filosófica, a gente quer resposta psicológica, a gente quer resposta histórica nisso aqui. Uma vez uma pessoa me ligou: Elias, onde é que fica o cinturão verde? Eu falei assim: é no Velho ou no Novo Testamento? Não, é na geografia. Eu falei: meu Deus do céu, cinturão verde? Nem eu sabia disso, eu não lembro de ter estudado isso. Eu lembro de ter estudado reentrâncias, saliências, importação, exportação, mas não. A pessoa achou que eu sabia sobre aula de geografia, biologia, sei lá. As pessoas querem achar, as pessoas leem a Bíblia e acham assim: vamos ver o que Deus vai falar, essa coisa antiga, ridícula, medíocre, e vamos ver. A Bíblia aberta no Salmo 91, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz. E o que mais? O que é misericórdia? A palavra misericórdia vem de duas expressões: miseres
cardia. Miseris, cardia, misericórdia. Por isso que a gente usa essa expressão, eu concordo com você. Que é quando os dois corações estão nivelados. Essa concordância. Houve um encontro de corações. Então, misericórdia é quando Deus usa de misericórdia, de cardia, na miséria humana. É nas Escrituras que eu vejo a minha miséria. E é nas Escrituras que eu vejo a porta de entrada. O dia que nós deixarmos de usar isso aqui como um livro religioso, objeto de liturgia, aí sim, quando a gente entender o que Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva, ela fala e ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Aí sim nós vamos experimentar paz e misericórdia. Porque é nas Escrituras que eu aprendo aquilo que Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Julgai as Escrituras, porque olhar para as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É aquilo que diz o Salmo, se eu não me engano, o 119, versículo 109, se eu não me engano, tem um salmo que diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É bonito isso. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É aquilo que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus aparece para eles, Jesus faz uma pergunta. Assim como Deus perguntou para Adão: Adão, onde você está? Jesus aparece e faz uma pergunta: o que vocês estão falando? Quais são as notícias? Aí os discípulos, isso é do coração do discípulo, né? A fé dele tem frequência. O coração do discípulo, a fé tem frequência. Uma hora está lá em cima, tem uma hora que dá um rasante, tem uma hora que dá um salto quântico, um mergulho. Aí eles disseram para Jesus: você não sabe o que aconteceu? Você não sabe? E Jesus disse: não, me conte. O Filho do Homem, Jesus, aquele a quem seguíamos, morreu. Ele morreu. E nós ficamos na mão. E Jesus olha aquilo: nossa, mas vocês estão me contando uma notícia já antiga. Jesus revela-se a eles. E Jesus prega para eles. Aí Jesus, desaparece. Aí eles olham um para o outro e eles disseram assim: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração? Nós estamos acostumados a ouvir pregação na boca do pastor. Não está errado, desde que o pastor seja um homem sério, compromissado com as Escrituras. Que tem uns aí que só Jesus na causa. Mas nós precisamos aprender a ouvir a pregação na boca de Jesus também. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? E Lucas registra que o último ato de Jesus, Lucas capítulo 24, eu vou terminar lendo. Vamos lá. Lucas capítulo 24. Eu vou terminar citando isso. Lucas capítulo 24. Ele havia acabado de aparecer no caminho de Emaús. Aí eles vão até onde Jesus está. E a última visão que eles têm de Jesus, olha que bonito isso, preste atenção, isso é um divisor de águas. Isso é um divisor de águas. Aqui está separando meninos de homens. Aqui
está separando religiosos de convertidos. Lucas capítulo 24, versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse. Jesus estava já quase subindo, mas a última visão que eles tiveram de Jesus foi esta: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí vem um milagre. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que bonito. Você já prestou atenção nesse versículo? Você já leu esse versículo? Você já viu isso aí? Olha o que está dizendo o texto. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo 46. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. O último milagre de Jesus, antes de ser assunto, foi qual? Abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você já pediu milagres para Deus. Eu tenho certeza que você já pediu, e quem está aqui online também já pediu. Nós pedimos milagre todo dia. Todo dia nós pedimos milagre. Mas você já experimentou pedir o milagre da compreensão das Escrituras? Peça, me ajude a compreender. E você vai compreender. Você vai compreender. Jesus disse, ele abriu o entendimento para que se cumprisse. E Paulo está dizendo: todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia virão sobre ele. É isso que Gálatas nos ensina: a tirar a lei e colocar o Evangelho da graça no lugar. É simples, mas não é simplista. Não é tão fácil como aceitação mental, sim. Mas põe isso na prática para você ver. É meio complicado, mas é possível. Vamos colocar de pé? Eu espero que estudar Gálatas tenha sido de multiuso para vocês. Eu te faço um desafio: leia Gálatas de novo, no primeiro capítulo, vá até o sexto capítulo, depois releia, assim vá. Puxe na memória aquilo que você ouviu aqui. Tem os vídeos no YouTube, o pessoal daí do online tem lá no YouTube, no canal Bora Crer. Está lá. Todas as nossas aulas desde o ano passado até agora estão lá. Vale a pena. Não por quem fala, mas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abra o nosso entendimento. Vamos orar? Querido e bom Deus, graças te damos por tua palavra. Nós te damos graças pela carta de Paulo aos Gálatas, que muito nos ensinou. E nos ajude a andarmos de conformidade com a palavra do Senhor, para que experimentemos paz e misericórdia naquelas áreas da nossa vida que precisamos de paz, aquelas áreas de nossa vida que precisamos de descanso, de repouso. Eu intercedo por aquelas pessoas que estão angustiadas, preocupadas, insônias, ó Deus, com inquietação, agitação mental e emocional, com taquicardia, com todos os seus aparelhos, com seus órgãos funcionais, ó Deus, fora de função, ó Deus, disfuncionais. Que a paz do Espírito, a paz de Deus, que é leve, que é mais alto do que qualquer coisa, ó Deus, pacifique mentes, coloque corações em estado de pacificação, em estado de controle, autocontrole. O fruto do Espírito é domínio próprio. Ó Deus, se tem vidas aqui que estão precisando de misericórdia, do seu coração nas suas misérias, ó Deus, que o Senhor intervenha, interfira com graça, com poder. Ó Espírito Santo, o Senhor é um Deus que faz milagres.
Ó Jesus, o Senhor é o Deus que faz milagres. E um dos milagres que o Senhor fez foi abrir o entendimento. Que o nosso coração volte a arder com fervor pela Tua palavra, quando o Senhor expunha as Escrituras. Nos ajude a ouvir também o Evangelho pela Tua boca. Ó Deus, nos ajude a voltarmos para a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós Te glorificamos assim e Te pedimos esses milagres. E também sobre aquelas pessoas que estão preocupadas, inquietas. Ó Deus, que o Senhor as pacifique. Aqueles que estão enfermos, enfermas, com problemas, com lutas, que o Senhor as pacifique. Que o Senhor use de misericórdia. Nós Te pedimos assim, no nome santo de Cristo, nosso suficiente, eficiente e poderoso Deus. Em Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, com a graça de Cristo.